Meus queridos, estamos aqui de novo. E não estou sozinha. Tem duas princesas comigo aqui que vão dar um oizinho para vocês. Oi! É muito bom estar aqui. Nós estamos começando de novo a falar sobre filhos. Ô, estrada linda, uma estrada longa. E não tem idade. Nós temos filhos pequenos e nós temos filhos grandes. Então nós estamos aqui para falar sobre eles. Então, Deus trouxe para nossas vidas filhos maravilhosos, não é assim? Nós temos os filhos dos nossos irmãos e os nossos filhos. Só que hoje eles enfrentam uma batalha muito grande. Existe uma carga externa que muitas vezes conduz os nossos filhos para um lugar estranho. E nós precisamos de estar alerta para isso. Por quê? O inimigo das nossas almas trabalha continuamente para roubar, matar e destruir. Destruir não só as vidas, mas a alegria, né, o propósito de existência. E nós precisamos estar alertas com relação a isso. Sabe uma coisa que me preocupa às vezes? É que nós não entendemos bem a nossa posição como pais. A gente entra num processo de compartilhar a responsabilidade que nós temos e algumas vezes até de transferir para outros. E aí a gente transfere para várias coisas, sim, não é? Como uma TV que eles vão assistir para ficarem quietinhos, sim, como um iPad, um iPhone. Existe muito risco nesse universo, né? E aí começam a aparecer os momos da vida, não é? Um vídeo novo que tem entrado na internet, a gente tem escutado de crianças, não sei se vocês já escutaram. Sim, sim. O que vocês têm ouvido sobre essa história desse momo? Então, é algo demoníaco, é algo que tem para trazer mesmo medo aos nossos corações, né? Porque é algo que tem chegado dentro das nossas casas, pastora, e a gente não tem, às vezes chega num lugar que faltou um pouco o nosso controle. Sim. Aí a Bíblia diz assim, tem duas pernas que nós precisamos andar, é orar e vigiar. Vigiar. Precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos gastar tempo com os nossos filhos, precisamos tirar eles um pouquinho da frente de um iPad, da frente de um computador, para estar mais junto. Exato. Porque às vezes vai entrando nas nossas casas, todos os testemunhos que nós escutamos é que eles entraram sem nós nem percebermos. Isso é uma coisa impressionante. É incrível porque assim, está aí em evidência esse momo, né? A gente tem visto coisas assim terríveis, crianças, e não tem idade, né? Criança de 4 anos, esses dias eu vi um vídeo, a criança de 4 anos falando que era para matar pai, mãe e enfiar uma faca na cabeça. Imagina, então foi terrível isso, nós temos que ter esse cuidado, sabe? Aproveitar o tempo que nós temos com os nossos filhos, sabe? Ensinar a palavra de Deus para eles, né? E é um período de um muito duro de se enfrentar, porque os pais são cobrados continuamente, até pelos filhos, para terem mais. É um novo iPad, é um novo iPhone, é um brinquedo novo, é um game novo. E você vê absurdos, como aconteceu no Brasil há pouco tempo, que entraram 2 meninos na escola, mataram várias crianças, como acontece muito aqui. O que eles gastaram fazendo? Existe uma frase que sempre me incomoda, é aquela coisa assim, se você dê qualidade de tempo para os seus filhos, não precisa dar tempo, qualidade de tempo. Mas pensa um pouquinho, o que as crianças fazem com o montão de tempo que sobra, porque você deu um tempinho de qualidade? Elas vão ocupar com outras coisas. E o mais comum é que peguem um iPad, um iPhone e mergulhem ali. E as coisas, as estratégias do diabo, eles lançam no meio daquele filminho, daquela coisa inocente, cenas subliminares que entram na mente das crianças e você vê uma criança com 4 anos se cortando. Sim. Quando é que a gente viu isso no passado? E aí a grande pergunta é, o que nós podemos fazer? A gente cancela completamente os iPads e os iPhones para livrar nossos filhos disso? Talvez em alguns casos seja importante fazer isso. É verdade. Até que eles tenham consciência para bloquear e para não assistir, não é, aquilo que está sendo jogado. Mas a responsabilidade de acompanhar é nossa. Às vezes a gente transfere para a igreja a responsabilidade de ensinar meu filho no caminho que deve andar. Não são poucos os pais e as mães que jogam para a igreja e uma vez por semana
as crianças ouvem a palavra de Deus. O resto da semana está todo mundo muito ocupado. Muita escola, muita história, muito cansaço. Precisamos de comprar uma TV nova, um carro novo, uma casa melhor. E eu esqueço que o tempo com eles é fundamental. Olha, dá uma lida para mim, Rúbia, em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 18 ao 21, uma orientação bíblica que é fundamental para esse desafio que nós temos. Lembre-se desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Assim, vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. E quanto ao mundo existir, vocês viverão naquela terra. Olha que coisa tremenda. Aqui nesse texto ele está trazendo um conceito fundamental para protegê-los. Dicas, né, pastora? Fundamental. O que seu filho conversa com você? Quais são as coisas que ele expõe, que ele gosta mais? Quanto você já ouviu de princípios bíblicos que estão no coração dele, porque a boca fala do que o coração está cheio? Então, se seu filho vive em torno de um filme que ele assistiu, de um play game, de uma coisa, e nunca tem assunto que tem a ver com a vida dele, com princípios, com aquilo que está reservado para ele, não tem nada a ver com Jesus, começa a se preocupar, porque a palavra de Deus está dizendo nesse texto que a Rúbia leu, que a palavra tem que estar em todos os lugares. E a gente pensa assim, que é só falar, mas não é. A palavra ela é vivida. Então, quando os conceitos do seu filho têm a ver com o que eles veem na sua vida, você está pregando. A maior mensagem, o maior pregador que existe na vida do seu filho é você. Não é chegar na igreja e ele ouvir uma historinha e aquilo ser absorvido completamente. Não se engane. Ele vai pegar aquela historinha, ele vai levar para casa e ele vai olhar na sua vida. Se aquela historinha que ele aprendeu é verdade. É verdade. É real. Então a palavra diz assim, quando deitares, quando levantares, a gente pode interpretar assim. Fala. Mas não é isso que ela está dizendo. É o conceito de vida. É claro que vai ter a hora de sentar e conversar. Sabe que eu me alegrei muito uma ocasião que uma das minhas netas foi dormir com a gente em casa. E ela falou, vovó, você não sabe o que eu estou lendo na Bíblia. Eu digo, o que, meu amor? Olha, minha mãe tinha falado nisso para mim. Ela me chamou a atenção. Mas a Bíblia fala muito mais do que ela falou. Deixa eu dizer a você, deixa eu dizer. E ela abriu um texto, leu um capítulo inteiro, porque estava sendo a leitura diária dela. Faz parte da vida. Então, quando isso é comum aos pais, eu amo a palavra, eu vivo a palavra, eu converso sobre a palavra, isso começa a transferir para o coração deles um alerta. Eles começam a perceber o que não está indo bem, entende? E eles começam a rejeitar aquilo que eu rejeito e a aceitar aquilo que eu aceito, entende? Então, é fundamental que a gente entenda que a igreja, sim, tem uma participação muito especial na vida dos nossos filhos, todos, porque ali eles vão encontrar uma família. Mas a importância do modelo é grande, porque eles creem, as pessoas com que eles mais creem são os pais. Sim. Mas se os pais não vivem aquilo que ele está vendo na igreja, aquilo que ele está ouvindo o pai pregar, não é verdade para eles. Então nós precisamos acordar e ficarmos bastante alertas para as estratégias novas que a cada período o diabo levanta. Hoje nós temos um desafio, a tecnologia, que entra sem ser convidada. E aí nós não podemos nos cansar tanto que somos incapazes de acompanhar o que eles estão vendo. Amém? Amém. Vamos orar por isso, de orar uns pelos outros, para que a gente não caia na armadilha e nenhum dos nossos filhos reduza o seu tempo de vida, porque a palavra diz, quando a palavra de Deus é viva em mim, os meus filhos vão viver muito tempo e nós também. Que Deus abençoe a sua igreja, os nossos irmãos amados, para que a gente seja próspero, como a palavra nos promete. Em nome de Jesus, amém? Amém.